E agora, direto de Fortaleza, a gente conversa com o jornalista, escritor, pesquisador, professor Luiz Sérgio Santos. Queria dar um bom dia aqui para ele, agradecer a presença e falar desse assunto que ganhou bastante destaque, que é uma pesquisa que foi feita sobre a origem do povo cearense. Seriam os cearenses descendentes dos vikings? Isso chamou muita atenção. E ontem, professor, inclusive, eu vi uma reportagem no UOL sobre críticas que estão sendo feitas a essa pesquisa, mas vamos uma coisa por vez. Primeiro, afinal de contas, os cearenses vieram ou não, descendem ou não dos vikings? Como é que foi essa pesquisa? Bom dia. Bom dia, Cíntia. Prazer estar aqui falando com nossos vizinhos piauienses. Afinal, Ceará e Piauí têm uma zona de convergência gigantesca. Cíntia, essa pesquisa ela é a continuação de um trabalho publicado em 1969, assinada pelo ex-governador do Ceará e professor da Universidade Federal, o professor Pascoal Barroso. Ele escreveu um livro, um ensaio, onde a sua utopia era resgatar, a partir de pesquisa em acervos, museus, documentos históricos, o fluxo migratório que trouxe pessoas para o território do Ceará. E anos depois, agora em 2017, um descendente do Pascoal, Igor Queiroz Barroso, que é presidente do Instituto Maira Eliane, que é uma instituição voltada para a educação infantil, resolveu dar continuidade a esse trabalho do avô e trouxe para mim a responsabilidade de coordenar a pesquisa. E nós fomos pelo caminho da pesquisa genética, a partir de uma metodologia desenvolvida por o professor Iran Elhaik, que na época era professor da Universidade de Sheffield, no Reino Unido. Hoje ele está na Suécia, e nós adotamos a metodologia GPS. GPS, que seria, em português, a estrutura geográfica da população. Essa metodologia foi criada pelo professor, é um algoritmo que rastreia a ancestralidade a partir da análise de amostras genéticas da população. E nós, orientados pelo professor Elhaik, fizemos a metodologia, aplicamos a amostra e remetemos para análise no laboratório DDC, que fica em Ohio, nos Estados Unidos. É um laboratório extremamente conceituado e referendado por ele. E depois de 2 anos de trabalho, nós tivemos, então, o resultado da pesquisa. A pesquisa ela foi publicada em livro, quer dizer, a única maneira de ter acesso integral à pesquisa é através desse livro aqui, que eu estou mostrando, O Cearense Revelado, né? É um livro que traz a íntegra da pesquisa. Mas aí, parte da pesquisa, obviamente, vazou, é natural, e os veículos de comunicação você sabe, nós somos jornalistas, claro, nós damos a angulação que nós queremos aos fatos. O gene pool, onde aparecem os vikings, é o Fennoscandia, que é um neologismo que reflete Finlândia e Escandinávia. Certo. Então, esse gene pool, ele teve o maior percentual bem próximo do ameríndio, né? Então, daí essa coisa do viking, dos vikings, né? Entendi. Que ganhou repercussão. E aí o que nós estamos vendo é muito juízo de valor sobre a pesquisa, que a maioria das pessoas não teve acesso. Na verdade, a grande revelação da pesquisa, Cíntia, é que nós somos um povo miscigenado. Sim, a formação do cearense decorre de 27 pools genéticos, o que é uma loucura, porque se a gente pegar o pool genético ameríndio, com vários pools genéticos que vêm da África,
A vantagem em relação ao fenoescândia é assustadora. Daí essa nossa cor mestiça. Nós somos pardos, somos mestiços, somos mulatos. Então, só para você ter uma ideia, o capítulo de conclusão do livro, o título é o seguinte, aspas, o resultado é a mistura, quer dizer, o grande fator é a confirmação do que o Gilberto Freire nos disse em 1933, quando ele publicou Casagrande Senzala. Então, de certo modo, a gente confirma, mas a gente avança. Como é que a gente avança? Quando a gente localiza 27 pools genéticos e mostra no livro o fluxo migratório desses pools genéticos dentro dessa metodologia GPS. Quer dizer, essa metodologia não é única, existem outras metodologias, né? Então, qualquer juízo de valor que se faça focando apenas num detalhe específico da pesquisa, e que não é nem específico, porque os vikings estão dentro de uma coisa maior, que é o pool genético Fennoscandia. Entendi. Então, e outra coisa... Então, é muito simplismo dizer que o cearense descende dos vikings. Deixa eu lhe dizer, nessa reportagem de ontem, desculpe interromper, só para a gente avançar um pouquinho, diz o seguinte, que a amostra de pesquisa foi pequena, teriam sido 160 pessoas, que ela não foi aleatória, que ela teria sido escolhida previamente, e também que a pesquisa acabou não colocando índios e negros. Eu estou até aqui com a reportagem na minha tela, né? E aí tem algumas entrevistas de especialistas e tal. Pergunto isso para você e aproveito também para perguntar se você vê algum preconceito pelo fato da pesquisa ter sido feita no Ceará e pelo fato de que ela chegou até esse resultado, se há também um pouco de preconceito em relação a essa pesquisa, né? A acreditar essa pesquisa. Perfeito, excelente pergunta, Cíntia. O que eu entendo é que as pessoas foram surpreendidas pela pesquisa porque foi uma pesquisa coordenada por um jornalista, que é professor de jornalismo da Federal do Ceará, mas orientada por um dos maiores geneticistas do mundo, que é o professor Iran El-Haik. Então, eu vejo... as pessoas hoje, infelizmente, fazem juízo de valor em 120 caracteres. Elas emitem opinião, elas se iluminam em 120 caracteres. Então, eu vi muita desinformação nesse juízo. Só para você ter uma ideia aqui, eu vou te mostrar esse capítulo do livro, que é um capítulo gigantesco dedicado aos fluxos migratórios da África. Então, pelo contrário, a pesquisa, ela eleva e ela mostra, o livro mostra o massacre de que foi objeto o ameríndio. O nosso ameríndio foi massacrado. Tanto que na amostra há uma dispersão gigantesca dos vários genipools do ameríndio. E do negro africano também, a presença da nossa pesquisa é pequena, porque é um fato histórico. A presença do negro africano no Ceará sempre foi menor do que em São Luís, do que no Recife, do que em Salvador, do que no Rio de Janeiro, por um motivo simples. A nossa economia não suportava o preço do escravo africano, da mão de obra africana. Era uma economia frágil, uma economia focada na pecuária e não na produção em escala de açúcar, como acontecia em Pernambuco, por exemplo. Então, eu vejo, eu não vou usar a palavra preconceito, mas eu vejo um desconhecimento e uma precipitação em analisar, em emitir juízo de valor sobre uma pesquisa que as pessoas não tiveram acesso. Porque a única maneira de ter acesso é através do livro. Nós estamos numa disputa de um livro de 350 páginas
com opiniões de 120 caracteres. E é uma guerrilha de 120 caracteres, que aí acaba destruindo reputações, sim, claro, acaba questionando coisas sobre o que as pessoas de fato não conhecem. E eu só para dizer que essa pesquisa é uma grande reportagem, não é uma pesquisa acadêmica nos padrões, mas ela é ciência, porque nós nos referendamos na grande highway, na grande infraestrutura do projeto Genoma, através da metodologia GPS. Tá, Luiz Sérgio, eu acho que a Covid está aí para mostrar que todo brasileiro hoje é um técnico de futebol e também é um infectologista, né, e um cientista. Então, a gente, quando fala em pesquisa, e você falou muito bem, por ser uma reportagem, ela acaba puxando um pouco mais pela simplicidade. Então, quando você fala em Viking, a gente até colocou a foto, a imagem que a gente tem é essa. E aí, o que vem de imediato? A imagem do cearense, né? Então, assim, você chegou a ouvir alguma pergunta, mas como justifica a cabeça chata, que é um estereótipo que não se justifica, é só um estereótipo, mas eu queria saber se vocês ouviram coisas desse tipo. Nós ouvimos. Tem um capítulo, Cíntia, inclusive, sobre a questão do cabeça chata, e baseado no material da NHS, que é a agência, o Sistema Público de Saúde inglês, que foi oferecido para nós pelo professor Reich. E a conclusão é que o cabeça chata, a criança quando nasce, a cabeça dela pode ser moldada de qualquer jeito, porque ela é muito mole, né? Tem até aquela coisa da moleira. Sim, da claro. Cabeça. Cuidado com a moleira do menino, porque ela é muito flexível. Então é um evento pós-nascimento. É um evento cultural, de comportamento. É cultural, pois é. Eu acho que pela aquela imagem do nordestino com fome, né, aquela imagem que a gente estava, infelizmente, se perpetuou e fica no imaginário mesmo. Repito, esse estereótipo ficou. E aí, Cíntia, a gente diz, eu digo no final, que aquele ator famoso hollywoodiano, o DiCaprio, é um autêntico cearense, porque a cabeça dele é totalmente chata. Igual a ele, você vê no mundo afora pessoas dessa linha. O Trump, né? O Trump é um cabeça chata, o presidente americano. E nem por isso é cearense, ele disfarça com aquele topete é para disfarçar. E nem por isso é cearense. Bom, em que essa pesquisa, de alguma forma, contribui, né? Qual é a contribuição dela, na sua opinião, professor? Sim, eu acho que essas polêmicas que estão gerando, mesmo sendo assim contaminadas com certa leviandade, elas, de certo modo, são boas, porque elas provocam, eu acho que a única maneira de contestar a pesquisa seria fazer uma outra pesquisa usando a mesma metodologia para contestar o resultado dessa pesquisa. Então, eu acho que, nesse sentido, ela estimula a continuação da pesquisa. Eu acredito até, Cíntia, que essa pesquisa será continuada. Eu conversando depois com o professor Reich, depois que saíram os resultados, ele me disse o seguinte: nunca, no mundo todo, uma pesquisa usando a metodologia GPS deu uma quantidade tão grande de pools genéticos. Entendi. Isso nunca aconteceu. São 27 pools genéticos compondo o que a gente chama de o cearense. Muito bem. Esse cearense, né, que é extremamente miscigenado, como nós somos também aqui no Piauí. E nesse cearense tem muito piauiense, quer dizer, creio que sim. Essa pesquisa, usando a mesma metodologia, em sendo aplicada no Piauí, vai dar coisa muito parecida. Eu lembro de um grande piauiense, que é o jornalista Carlos Castelo Branco, Castelinho, que também, assim como o Castelo Branco, que foi presidente da República, eles são parentes, são típicos cabeças chatas. Então, Ceará e Piauí têm grande conexão. Certamente, uma pesquisa dessa no Piauí daria resultado convergente, muito convergente. Tá certo. O livro já foi lançado, né, de forma virtual? Foi lançado. O livro foi lançado, ele está disponível para venda
no Instituto Mayra Eliane, em Fortaleza, mas o Mayra Eliane está entregando em qualquer lugar. O livro começa a ser distribuído. Tá certo. Quem tiver interesse, então, pode né? ser adquirido aí. Tá certo. Olha, muito obrigada. Eu vou fazer só um comentário aqui no final. Você foi meu professor na Universidade Federal do Ceará, no curso de jornalismo. Então é muito bom revê-lo. Não acredito. Foi sim. Não, foi sim. Eu fiquei na dúvida em relação ao nome, mas a voz é inconfundível, realmente, né? Voz de professor a gente não esquece nunca. Que coisa, que maravilha, que prazer, que honra reencontrar você. A honra é minha. Aqui no nosso estado vizinho. Parabéns pelo trabalho, eu estava te ouvindo antes. Obrigada, que maravilha. Luciano. Obrigada, querido. Um abraço, bom dia para você. Muito bem, 8 horas e 32 minutinhos. Eu vou querer saber do Efrem, porque o Efrem é cearense, né? O Efrem é cearense, então quero saber. A gente vai fazer já aqui a comparação. Coloca